tarde. Maria Helena, eu estou muito feliz de estar aqui contigo de novo. Você foi, assim, campeã de audiência, porque eu acho que sempre quando... Ai, caiu tudo aqui. Sempre que a gente fala assim, desses aspectos psicológicos, mas acho também como você traz contigo essa visão da constelação, independentemente da gente estar falando de constelação, não, é uma coisa que você traz, que faz sentido para ti, né? Então, tanto na mentoria quanto na live que a gente fez ano passado, assim, a mulherada amou muito. Falei assim, então vamos fazer uma dobradinha com a Maria Helena. Então, ó, seja muito bem-vinda hoje. Eu quero que você se apresente um pouquinho pro pessoal, né? Falar um pouquinho de você. Hoje a gente está com uma moça aqui, a Mary Cash, ela também trabalha com constelação familiar aqui na Suíça. Bom dia, né? Boa tarde aí para todo mundo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns aspectos psicológicos do parto, do puerpério. Já fiz essa parceria antes com a Amanda, tanto com a live quanto com a mentoria, falando sobre a constelação familiar, né? Esse olhar sistêmico para a família. E o papel da mãe e a maternidade. Então, onde eu me encaixo nisso, onde fica aí o meu lugar. Conversamos um pouco sobre isso das outras vezes, ficou gravado para quem tiver curiosidade. E a Amanda me chamou e nós queríamos falar de outras coisas também, né, Amanda? Trazer a psicologia em outros aspectos também. E aí falávamos um pouco sobre a nossa experiência no parto, tanto a dela quanto a minha. Conversamos um pouco. E surgiu isso, a ideia de falar sobre o parto, de falar sobre o puerpério, de falar sobre esses aspectos emocionais. E, às vezes, traumáticos, no sentido de quando a gente usa trauma aqui, uma excitação além do que o organismo dá conta, né? No sentido de excesso de estímulo, que leva mais tempo para elaborar. E resolvemos falar um pouco, ela me convidou para estar falando desse assunto, e ela também tem muito para acrescentar em relação a isso. Então, vamos estar batendo um papo aqui. Maria Helena, agora que me veio na cabeça da gente falar também para todo mundo que está aqui ouvindo, que como o assunto é muito extenso, a gente achou melhor dividir em 2 lives, né? Agora falar mais dos aspectos emocionais. Isso. E a gente sabe que essa vivência do parto e tudo pode ser uma vivência traumática. A minha, por exemplo, foi traumática. Então isso a gente vai voltar na quarta-feira para ir um pouquinho mais profundo no trauma em si. Né? Hoje a gente vai dar explicada mais assim, de uma forma mais geral, digamos assim, né? Mais emocional. Isso, muito bacana, Amanda, exato, porque nós decidimos falar sobre esse tema do trauma num próximo momento, até porque muitas mães não entendem que o que elas viveram foi traumático, por não achar, isso já entra no que eu vou falar hoje, por não achar que elas poderiam ter sentimentos negativos em relação ao parto, se foi o parto que deu o bebê para elas. Né, o bebê que elas amam tanto. Então, como que eu posso me sentir mal em relação a isso? E aí, isso vamos falar sobre esse aspecto no próximo encontro. Mas já falando sobre essa função de mãe. Né? Então, como é o título que nós escolhemos aqui para essa live? Nasce um filho, nasce uma mãe. Então, no momento do parto, também é um momento muito significativo na vida da mulher. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vão mandando, ou conversando, ou compartilhando experiência. Mas o que esse título quer dizer? Nasce um filho, nasce uma mãe, né? Nasce uma mãe, nasce um filho. No momento do parto, no momento em que a primeira gestação, na segunda ou numa terceira, você também tem a mãe também vai ter que olhar de novo para esse lugar, mas normalmente a primeira gestação isso é mais forte. Que no momento que o filho nasce, muda-se tudo na vida da mulher. Então o parto e o puerpério, eles são períodos de grandes transformações psíquicas. E se a gente for olhar com cuidado, é uma transição existencial como poucas são na vida. O que acontece quando uma mulher se torna mãe. É uma mudança muito profunda de expectativas de vida, de anseios, de pensamento. Tem um autor, que ele também usa o termo constelar, mas por ele ser junguiano, que ele fala que é todo um complexo que a mulher constela no momento em que ela vira mãe. Constelar aqui no sentido de trazer do fundo para a superfície, né? Porque ela vai começar a ter medos que nunca teve antes, preocupações que nunca existiram antes. A ideia de si mesma muda muito profundamente, às vezes muda a forma de olhar o mundo, de perceber o mundo. Então, nós temos aí todo um complexo de coisas que englobam essa mudança com a maternidade.
E algumas vezes, quando nós pensamos, vamos focar um pouquinho no puerpério, né? Então, ok, já tem toda um preparo aí antes, pensar no bebê, pensar em como vai ser, criar expectativas, não tem como não ter expectativas. Tanto que as mães, que também são mães, que perderam esse bebê durante a gestação, elas também sofrem porque já existia ali uma vida, né? Uma vida esperada, toda uma expectativa, toda uma história construída, um vínculo, mesmo que seja diferente do vínculo que se constrói depois que essa criança nasce. E quando você perde esse bebê, você perde um filho, e com todo o sentido que isso tem. Não tem o sentido da convivência da criaturinha real, mas tem todo o vínculo afetivo também já construído. Porque quando esse bebê está dentro da mãe, ela está o tempo inteiro pensando nele, né? Ou vivendo essa maternidade, toda essa expectativa. E aí você começa a planejar, a se preparar para receber essa vida nova, né? A pensar como vai ser durante o parto, como vai ser depois do parto, o que vai ter, o que não vai ter. Muitas mães, não são todas, né? Vão lá pesquisar quais os melhores itens de enxoval que eu preciso ter, qual o melhor carrinho. Então, tem todo um preparo material para esperar esse bebê e, junto com isso, também um preparo emocional. Mesmo que algumas mulheres, às vezes, não tenham a consciência do impacto profundo que é a maternidade. Tem uma coisa, acho que a Amanda vai poder falar disso muito bem também. Antes do meu filho nascer, o primeiro, eu achava que o bebê dormia muito. Eu achava que o bebê era um bichinho que dormia demais. E que eu só teria que balançar, alimentar ele e dormir de novo. E eles dormem muito, mas o tempo que eles estão acordados, eles demandam muito. Sim. E eles não dormem quando a gente está dormindo, né? Não é, eu vou passar a noite toda. É claro, podem existir maternidades que sejam exceção, mas no geral, o bebê demanda muito mais do que a mãe está esperando. Mesmo que ela tenha estudado, se preparado para aquilo que está acontecendo ali. Então, é uma mudança existencial, uma transição existencial. Quem eu era antes da maternidade para quem eu era depois. E uma coisa que talvez seja pouco falada é sobre a instabilidade emocional que isso causa. Quando nós pensamos na maternidade, se pensa muito em aspectos práticos, saúde, e toda uma questão de situações, mas não sei se as mães estão preparadas para lidar com a instabilidade emocional natural que esse processo vai causar, inclusive hormonal, né? A Amanda pode falar muito eu queria só fazer uma pausazinha, juntar essas duas coisas que você falou super bem, assim, com relação a esse preparo, né? Você falou assim, porque o bebê nem dorme, a gente pensa assim, que principalmente recém-nascido, quando você lê o livro, fala assim, recém-nascido dorme em média de 16 a 20 horas por dia. Aí você fala, obrigada a Deus! Tá tudo certo, o menino vai só dormir. E o que acontece com relação a isso, e juntando o que a Maria Helena falou, é assim, a criança dorme, os ciclos de sono, um sono mais profundo, né, quando ela dorme mesmo, pode variar, por exemplo, de 4 a 5 horas à noite, no período da noite, né? Lógico que no começo ele não sabe o que é a noite, então ele também vai ter que ter todo esse preparo de saber o que é o dia, o que é a noite, mas quando ele, ok, já entendi que é noite, ele, a cada 3 a cada 5 horas ele vai acordar. E o que a Maria Helena está falando é o seguinte, a gente não tem ideia de que você tá passando por um processo psicológico no sentido, e as minhas necessidades, né? Eu sou o quê? Eu só sou um peito? Eu tô aqui só para cuidar desse filho? Quem que tá cuidando de mim? Então, é tanto processo inconsciente que, mesmo que se fosse um bebê que fizesse só dormir, que você amamentasse uma vez por dia, ainda assim ia ser difícil, porque você tá sendo uma nova mulher, você tá sendo, né, como você falou, nasce uma mãe, ou nasce um filho, nasce uma mãe, então assim, a gente não se dá conta desse processo, dessa transformação que é se tornar mãe, e é pouco se falado disso. Então, justamente, o pessoal tá falando assim, você já comprou banheira tal, carrinho tal, e quem é que vai te ajudar? E qual vai ser o suporte que você vai ter? Qual vai ser a rede de apoio? Você está fazendo psicoterapia? Você está se conhecendo? Ninguém está falando disso, né? Bom, uma coisa que a Amanda trouxe é muito importante, são a questão das necessidades, né? O bebê, ele demanda de uma maneira
que você não vai conseguir atender todas as suas necessidades. Então, uma mãe, ela não tem como, no período de puerpério, estar com as necessidades delas todas satisfeitas. Porque, por exemplo, minha necessidade agora é tomar um banho. É o momento que o bebê acorda e pede um peito. Ou, então, normalmente, você vai precisar adaptar a sua necessidade com a necessidade dele. E na balança, no começo, a dele vai pesar mais. Por isso que é tão importante uma rede de apoio. Porque a rede de apoio vai ser esse grupo que vai te dar suporte para que você possa exercer a maternidade com mais tranquilidade, e a gente sabe que nem sempre isso acontece. Mas eu queria falar um pouquinho, a Amanda trouxe assim, daquilo que você pensa antes do que realmente acontece quando esse bebê nasce. No meu primeira gestação, o Antônio, quando ele era pequeno, bem pequenininho, né, quando ele estava ali, nos meus primeiros 15 dias eu tive bus puerperal, que uma das formas de chamar, pelo menos na tradução, é melancolia maternal. Então, ali nos primeiros 15 dias, depois que o bebê nasce, você vai ter todo um movimento hormonal, difícil de lidar, e é natural que você esteja processando perdas. Como assim processando perdas? Perdas e adaptações de uma vida que você tinha antes do bebê nascer e que o bebê não vai ter mais. Então, mudanças no corpo, o que é o bebê real, o que é o bebê imaginário. Eu lembro de estar assim no sofá, eu e o Bruno, e falar, daqui a pouco nós vamos ter uma criança aqui entre nós dois. Mas não, gente, a criança ela vem depois. Primeiro você tem um bebê. Sim. E um bebê que demanda, e tem toda uma realidade de que a família precisa se adaptar para ele no começo. É o bebê real, não aquele bebê que naturalmente nós vamos idealizar durante a gestação. E eu lembro que eu falava assim, nesse período, né, dos 15 dias ali, depois de ter nascido, eu falava para o meu marido e para minha mãe, ele não precisa de mim. Vocês conseguem, né? Se tiver só vocês, ele não sente minha falta, ele não faz diferença, olha só. E eu sou psicóloga, eu sei a importância da mãe, né, na vida do filho. Eu falava, na verdade, isso chorando. Na verdade, se eu for embora, ele nem vai perceber que eu não tô aqui, porque eu não sei cuidar dele, não sei dar banho, sinto dor na hora de carregar. Então, me sentindo incapaz na ideia que eu tinha do que era uma mãe. O que é uma mãe? Na minha cabeça, no meu ideal, é uma mulher que sozinha, dá conta do filho dela, sozinha. Ela precisa dar conta das demandas dele, não vai reclamar, não vai se queixar, vai estar sorridente, vai falar que tudo aquilo ela faz por amor. Essa era a ideia que eu tinha de mãe. E depois eu percebi que na concepção que eu tinha de mãe, eu não era mãe, porque eu não dava conta sozinha, eu precisava da minha mãe. E isso é tão bacana, porque depois, um dos processos depois que a criança nasce, é que você percebe o quão filha você é também. Porque eu precisei muito da minha mãe, eu precisei que ela me apoiasse. Eu conseguia dormir, nós dormimos as noites sem ela, foi uma decisão nossa, eu e ele estávamos ali com o bebê. Mas teve uma das noites que eu falei, vem pra cá, porque meu peito tá inchado, eu tô com febre, pode ser uma mastite, eu preciso de ajuda. Então, eu precisei dela, precisei do meu marido bastante. Precisei da minha irmã, então precisei de pessoas. Vim uma amiga que já tem filhos também, direto estava lá em casa ajudando muito, a Glaucia, ela não está aqui, ajudou demais. Então eu precisei de pessoas além de mim. E aí a minha ideia de maternidade não era essa, né? Eu precisei encarar o que é a maternidade real. Tem uma frase muito bonita, que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. E é sair desse lugar de eu dou conta sozinha, e eu preciso, mesmo eu sendo uma figura muito importante, e a figura primordial muitas vezes para o meu filho, eu preciso dessa avó, eu preciso desse pai, independente de como estiver essa relação, eu preciso de outras pessoas além de mim mesma para dar conta dessa experiência. Eu gosto muito da ideia também, assim, da criança, ela, assim, qual seria o plano ideal, né? Vamos supor que a criança nascer e fala assim, a criança, o bebê, eu vou desenhar aqui o meu mundo ideal. O mundo ideal para um bebezinho seria ele estar na tribo, porque ele tem a mãe, que é a referência, que é assim, que é o paraíso dele, né? A mãe, mas a mãe sendo amparada, como é numa tribo, por exemplo, né? E a gente, na nossa sociedade moderna, é muito assim. Eu achei engraçado um dia desses, uma mãe falou assim, ai, doutora, a gente tá falando tanto de empoderamento feminino, e aí as mães não podem mais ser mães, né? E eu vejo, e é justamente isso, né? A gente tá falando, a mulher empoderada, a mulher tá trabalhando, é empresária, e aí
ela não pode ser mãe, porque, tipo assim, ela acha que ela tem que dar conta sozinha, porque ela tem que ser produtiva, porque ela tem que trabalhar, tem que estar sempre trabalhando sozinha, tem que ser autônoma, independente. Então, como que agora que ela virou mãe, ela tá precisando da mãe dela? Como que agora que ela virou mãe, ela tá precisando do companheiro dela? Não, tá errado. E aí é que a gente vê como que ela não tá dando conta. Então, aí que a gente vê que o conceito de mãe hoje, ele tá distorcido, né? Porque se você pensa, você cria o seu filho para quê? Você cria ele para a sociedade, para o mundo. Então, a sociedade e o mundo também precisam fazer parte desse processo. Os pais, né, e principalmente a mãe nos primeiros 2 anos de vida, continua sendo a figura de referência, mas não quer dizer que ela é sozinha, né? Então, eu também tenho aprendido muito. Acho até que no fato, né, eu tive a minha mãe por 1 mês e depois foi os sogros. Então, para mim, eu tive que aprender a confiar nos meus sogros, né? Primeira vez que eu saí, e aí o Jean ficou com eles, né? Aí tinha ido para era um aniversário de casamento. Ele tava com 2 meses nesse dia. E a festa era, tipo assim, a 5 minutos da casa deles. Então, não tinha pra que... Eu falei, se ele chorar e quiser mamar, eu dou meu próprio peito. Eu venho aqui e dou. Mas, assim, no meio da festa, eu comecei a chorar. Eu sei que ele tá querendo mamar e eu não tô lá. E, tipo assim, ele tava dormindo, sabe? Tipo, então, assim, eu vejo que todas essas loucuras que a gente tem quando a gente se torna mãe, a galera não fala. Então, assim, fica vendo assim... Ai, meu filho nasceu, se nos tocaram, né? Veio aquele instinto maternal tão natural. E aí você fala assim, gente, essa pessoa não chegou lá em casa. Isso. E é isso que você falou, né, do chorar quando está longe, esse caminho da maternidade que é se tornar desnecessária. É uma coisa muito louca a gente pensar que você vai se dedicar profundamente, aquele ser vai ocupar grande parte do seu dia, no seu estilo de maternidade, não tem que ser a mãe fofinha. Tem várias formas de ser mãe. Esse bebê vai ocupar grande parte do seu pensamento, do seu dia, da sua preocupação, para você se tornar desnecessária. Esse é o seu caminho. E lidar com isso, a maternidade, ela é uma lição, uma tarefa muito difícil. Eu queria teve um comentário muito bacana aqui. Tem a Luana, né, gente? A Luana, ela faz um trabalho muito legal e ela colocou no Puerpério, a gente prioriza o básico: escovar dente, fazer xixi, beber água e comer. Isso eu não vi. O que eu usei? Eu usei, assim, como recurso, eu lia muito um livro do Eckhart Tolle, não sei se a Amanda conhece, mas alguém que conhece. Nossa, eu amo demais. É o poder do agora, mas o que eu li era um novo mundo. Me ajudava demais o livro dele. Então, era o meu momento meditativo ali pela manhã. Eu li os trechos do livro dele. Quando eu amamentava o Antônio de manhã, que ele acordava às 5h30, era o momento que eu tentava parar para olhar para as minhas necessidades. E a Raquel, ela colocou, né? No meu caso, minha mãe me sufocou muito com a ajuda. Esse é outro ponto. O que seria o ideal? O ideal, não entre aspas, é o ideal mesmo. O que seria o ideal? Que nem sempre é o real. Que você se conheça suficiente para saber impor limites no pós-parto. Porque você vai precisar de ajuda, mas tem que ser uma ajuda que te faça bem, não uma ajuda que te faça mal. E pode acontecer, na ânsia para ajudar, que algumas pessoas passam a mãe se sentir invalidada. No meu caso, eu tinha muito medo de dar banho no Antônio. Muito medo no banho. Tão engraçado que o segundo filho eu dava banho, até ligava o chuveiro e dava banho ali, segurando com a mão. Primeiro medo de dar banho. Aquele medo. Nossa, se eu machucar ele, porque isso? Será que ele vai sobreviver? Essa é a questão. A sua mãe é que e a minha responsabilidade. Bem-vinda, Ravelha! E a minha mãe, eu vou falar dela agora, ela não dava o banho no meu lugar. Então ela me ajudava no banho, mas ela falava, não, você consegue, segura aqui. E ela hoje ela me fala que ela também estava com muito medo de me ver vulnerável, porque eu sempre me mostrei tão forte. E no período do puerpério eu me mostrei muito vulnerável, porque eu senti que eu podia mostrar que eu estava frágil, que eu podia mostrar que a transição estava sendo difícil para mim. Isso, eu me sentia segura para isso. E quando ela vinha cuidar do Antônio, nos momentos que ela dava um banho, ela não dava o banho, a não ser que eu falasse, não, eu não consigo. Aí ela dava o banho. Mas, no geral, eu não sei nem se ela lembra disso, que foi um período curto, mas é um período curto que nos impacta muito, né? Me impacta muito. E aí ela falava, não,
você consegue, o que você precisa para eu te ajudar? E às vezes as pessoas não sabem ajudar, porque a relação de ajuda, ela é uma relação em que eu dou para que o outro consiga fazer sozinho. Então eu tenho que me doar 50% que o outro faça 50%. Senão não é relação de ajuda, senão eu estou fazendo pela pessoa. A relação de ajuda, muitas pessoas não sabem mesmo ajudar. E você precisa dizer o limite. Olha, eu preciso disso, mas isso aqui para mim não cabe, né? Isso não está me ajudando. E ter coragem para falar os limites, ter coragem para se posicionar é algo que nós só ganhamos com a maturidade. Então é normal que às vezes, durante o processo ali de primeira gestação, ou no começo, pode ser numa segunda, às vezes a primeira é tranquila, a segunda que vai ter essa melancolia maternal, essa percepção das mudanças com maior intensidade. Nesse processo, é normal que às vezes você não saiba colocar os limites. E hoje, se foi isso que aconteceu, se perdoar por isso e buscar lidar com essa experiência daqui para frente. Mas se alguém ainda está para ter essa criança, numa segunda gestação, numa terceira, o limite é você que dá e você precisa instruir o outro sim, né? Olha, isso, porque você vai ser a figura mais vulnerável, além da criança, claro. A mais vulnerável é o bebê. Mas depois do bebê é a mãe, porque é ela que está passando por todo um processo hormonal também. Não é só... Vocês têm que entender que não é um processo... Quando nós falamos de mente e corpo, eles estão interligados. Isso que você está sentindo também é fisiológico. Seu corpo está passando por hormônios que, numa explosão hormonal, que você nem entendia aquilo. E estava todo o suprimento, então você vai precisar de um tempo para todo o teu organismo estava trabalhando para suprir esse bebezinho que foi retirado. Então, quando a gente fala de hormônio, é porque também tinha... Imagina, é como se você determinado momento tem um segundo ser que está todo o teu corpo trabalhando para que ele mantenha vivo e de uma hora para outra ele sai. Então é por isso que a gente fala também que a alteração hormonal tem um fator super importante nesse período, né? E tem que ser considerado sim, para você também não achar que é tudo psicológico também. Isso. E como um influencia o outro, né? E aí, algum dos autores, ele traz 4 pontos, assim, de muita mudança depois do nascimento do bebê. Um primeiro ponto é vida-crescimento. Depois que o bebê nasce, nós vamos focar na vida e no crescimento desse bebê. Então, depois desse bebê vir ao mundo, a mãe, a família, a rede de apoio, ela vai focar que esse bebê fique vivo. Então, você vai estar toda hora pensando, é febre, é frio? O banho, a alimentação, tá mamando o suficiente? Vai começar a ocupar a mente da mãe. Esse tipo de pensamento talvez não ocupasse antes, né? Então, a vida emocional, o crescimento e a vida desse bebê começam a ocupar um grande espaço na psique materna. E antes você tinha talvez se preocupar com um gato, um cachorro, você, um sobrinho, alguma coisa ali, mas não esse nível de preocupação. Eu até brinco que eu entendi porque as pessoas comemoram 1 ano da vida do bebê. Porque para falar, nossa, nós conseguimos, sobreviveu, né? Maria Helena, eu tenho que falar uma coisa nesse ponto que eu acho muito importante, assim, de enfatizar que as mães, principalmente, seja você grávida, seja você já tem mãe ou você ainda vai passar por esse período, que é muito importante você seguir o teu instinto. O que eu tenho visto como já não Amanda mãe, Amanda pediatra. E eu passei, antes da Amanda pediatra, dar o exemplo da Amanda mãe, o já nasceu, né? E aí a gente sabe que o ideal é que a criança mame mais ou menos a cada 3 horas no começo, né? Lógico, se a criança tá bem, tá dormindo e ficou 4, 5 horas sem mamar e tá ganhando peso, tá crescendo, não tem tanto problema. É mais quando é prematuro, é baixo peso que a gente se preocupa. E aí, o que acontece? E aí, todas as amigas, teve um boom de bebê, né? Então, tava assim, eu e mais umas 3 que tinham acabado de ter bebê. Aí, eu dou o peito, e aí eu já anoto aqui, peito esquerdo, começo no aplicativo, né? No aplicativo, 20 minutos e tal. Aí, quando for a próxima mamada, aí eu já sei que vai ser o peito direito. E aí, 20 minutos e tal. Agora, quando eu chego no pediatra, eu já mostro pra ele aqui todas as análises, as tabelas, o Excel, de toda a mamada e não sei o que, não sei o que lá. Tipo assim, a mamãe perfeita, né? Aí eu falei, ok, eu não sou pediatra, eu sou só mãe do Jean, né? Então, eu sempre tenho que fazer esse... Porque, que nem você falou, essa psicóloga, senão a gente fica louca, né? Porque você sabe a teoria. Isso. Então, eu sempre falo, aqui eu só sou mãe, então, já que eu sou mãe, tá toda mãe usando o aplicativo aí dos peitos, vou usar esse aplicativo também. Quando o menino dorme, põe lá no aplicativo.
Menina, isso virou uma loucura na minha vida, porque eu não podia dar de mamar sem estar com o celular do lado. Então, assim, Jean chorou para mamar. Aí eu não ia pegar ele no colo. Eu ia primeiro procurar onde estava o celular, que era para marcar no aplicativo, que era o peito, o último peito. Cara, eu fiquei tão louca, isso durou, sei lá, umas 3 semanas. Aí eu falei assim, quer saber? Eu falo tanto do meu instinto, eu vou seguir o meu instinto. Eu vou falar aqui pro meu cérebro, o último peito foi o direito, o próximo vai ser o esquerdo. Porque senão, o que eu estou vendo é que com relação a essas mudanças, né, que são as necessidades da criança, a gente está confiando mais no aplicativo e está esquecendo o instinto materno. Aí as mães chegam no consultório e falam assim, doutora, ontem ele não dormiu. Certeza, é o salto do 4º mês. O aplicativo já falou que hoje à noite ele ia fazer o 4º mês. E aí, então, ele não dormiu, eu já sei que é isso. Às vezes a criança, como você falou, estava com a fraldinha suja, vai começar a fazer uma virose, ou vai começar a fazer uma otite, já estava com o ouvidinho doendo. Não tô falando aqui que é pra gente ficar paranoica, mas assim, a pessoa que é PhD, que é doutoranda no seu filho, é você mesma que é mãe, que tá com ele. Ele saiu de dentro de ti, faça confiança em você mesma. Isso é muito importante, gente, porque eu tô vendo uma alienação maternal, tá entendendo? Assim, na prática. Então, assim, eu sempre dou o exemplo assim, da vizinha, né? Ai, porque o filho da vizinha já tá andando e o meu não tá nem rolando direito. Aí, sabe, gente, o filho da vizinha é a realidade dela. Você tem que saber a necessidade do teu filho com relação ao desenvolvimento dele. Desculpa por esse parênteses assim imenso, mas eu acho que é importante a gente enfatizar isso, sabe? Muito importante, Amanda. E é isso mesmo, a tecnologia, ela tem vários ganhos, mas parece que ela está nos tirando da conexão com esse nosso eu natural, que é essa voz interna, eu gosto muito de usar o termo, essa bússola interna, né? Quando você se conecta com o que você está pensando, com o que você está sentindo consigo mesma, de maneira natural, você consegue se adaptar a esse organismo e a esse bebê e perceber qual é a necessidade dele e a sua naquele momento. Eu percebo que essa alienação, ela se dá muitas vezes por não querer ouvir o que essa voz está te falando. Porque às vezes você vai ter que entrar em conflito com alguém da família, por exemplo. O bebê não está ganhando peso, deve ser o seu leite. Não, se ele não estiver ganhando peso realmente, mas muitas vezes não é, né? Então você vai precisar falar para o outro, não, eu sei que não é, eu sei que ele está bem. E às vezes, para evitar certos conflitos, algumas mães vão recorrendo a coisas como se elas tivessem que justificar a autoridade materna delas através de outra coisa, né? Então, olha aqui a lista, é por causa disso e aquilo. E alguns conflitos, eles acontecem. Conflito não é confronto, gente. Conflito é necessário. Sim. Nós precisamos ter conflitos, consigo mesmo, inclusive. Eu tinha essa ideia e agora eu tô percebendo que não é isso que eu tô pensando, é outra coisa. Quando eu falo da mãe não conseguir responder a todas as suas necessidades pessoais nesse período do puerpério, e até mais, essa mudança, essa melancolia maternal, essa mudança em relação a mudanças de identidade, as mudanças de adaptação pessoais dos relacionamentos e as internas, tudo isso ele pode chegar a durar uns 3 anos, né, até o 3º ano aí da vida do bebê. Ele é mais intenso no começo, a melancolia ali, os 15 dias, mas você pode ter um período de adaptação de 2 a 3 anos, até você se reconhecer você no mundo de novo, de tão poderoso que é esse período materno, né? O tanto que ele leva a mulher para lá. É quase como um outro mundo. Você está vivendo no mundo, mas a maternidade ela é uma coisa, um chamado muito forte. Para estar sempre, eu digo, eu estou no trabalho, eu estou ali trabalhando, eu fico, será que meu filho tal coisa? E eu penso nele. Então, isso é um gasto de energia, não é um gasto no sentido negativo, é bom, né? É normal. Mas o bebê ocupa psiquicamente uma parte muito grande do ser da mulher. Durante um período muito longo. Diz minha mãe que até hoje, parte da vida dela é pensar em mim e meus irmãos. Mas assim, é para cada vez com mais confiança. Não, mas dá conta, vai lá e tal. Mas não quero pensar tão a longo prazo, não. Deixa eu focar nesse período agora. Então, o bebê ocupa uma parte muito grande da mãe e leva um período muito longo para se adaptar. E às vezes a busca pela maternidade perfeita não é exatamente querer ter a excelência maternal. Às vezes, uma fuga da sua sensação de impotência. Porque a maternidade, ela traz a sensação de impotência, como todas as grandes transformações da vida. Impotência e vulnerabilidade.
é comum, e vocês aí que têm filhos, ou até quem não teve em algum momento muito feliz da vida, você pensar em algo ruim que possa acontecer. Então, você abrir o quarto, você vê seu filho lá na cama, coisa mais linda, e você diz, nossa, se eu não estiver aqui amanhã, ou se alguma tal coisa acontecer. Por quê? Esse pensamento, ele é fruto da vulnerabilidade. Você se percebe vulnerável. E a vulnerabilidade, ela te lembra assim, olha, pode ser que isso amanhã não aconteça mais. E a gente precisa conversar com essa vozinha. Não, tá tudo bem, meu filho tá bem, eu tô bem, aqui e agora nós estamos bem, tá tudo certo. Porque essa vozinha, ela vai surgir. Algumas mães, para lidar com essa voz, buscam a imagem da perfeição. Então, buscam fazer tudo de maneira mais correta. Normalmente são as mães que estão escutando menos a sua própria necessidade. Nossa, hoje eu precisava era descansar. Hoje, por exemplo, eu percebo algumas mães que têm muita culpa de sair para o trabalho, ou de sair para fazer a unha, ou de sair para tomar um café com uma amiga, e deixar esse filho com alguém de confiança, porque sentem que é obrigação delas estar ali. E essa é uma questão interessante, porque quanto melhor você está com você mesmo, melhor você está para o seu filho. Quando você está com o seu filho e não está bem com você, não é prazeroso para ele também. Ele vai estar ali feliz porque você está ali, mas você está ali com peso. Está te custando algo que não precisaria custar naquele momento. E pode ser que ele, quando adolescente ou quando adulto, sinta que foi um sacrifício muito grande para você. Isso acaba transmitindo no consciente dele, né? Isso que você está falando. Tipo assim, ele acaba absorvendo isso até de forma inconsciente. Tipo assim, a mamãe está comigo, mas ela não está feliz, né? Com certeza. Ele percebe que é como se essa mãe, nossa, ela se sacrificou tanto, e ele começa a se sentir numa dívida muito grande. De alguma forma eu vou precisar pagar isso. E a maternidade, ela pode ser mais leve, não quer dizer que ela não tenha suas dificuldades, mas ela pode ser mais leve se você escuta as suas necessidades. E se existem campos, né, de reflexão, de discussão, porque isso que nós estamos trabalhando da maternidade ideal, a mãe, ela não é responsável por isso sozinha. Socialmente, se alimenta a ideia de uma maternidade ideal. E a ideia da mãe que dá conta de tudo, que dá conta dela, que dá conta da criança, que dá conta de uma casa, que dá conta de um relacionamento, e não é, nesse momento, várias necessidades não vão ser cumpridas. Eu encontro pessoas que estão com um bebê de 6 meses e muito desconfortáveis por não terem recuperado, por exemplo, o que tinham antes da gestação. Uhum. E é muito legal discutir isso, porque, gente, o que você tem antes da gestação, a pessoa que você era antes da gestação não existe mais. Você pode, sim, se sentir satisfeita novamente com o seu corpo e se sentir bem com você mesmo, seu lugar no mundo, mas aquela pessoa não existe mais. E esse é um lugar difícil mesmo de atravessar, né? Esse é uma das perdas, um dos lutos, que é a perda da identidade. Não é perda, é a transformação da identidade. Eu deixo de ser filha, eu viro mãe, eu me tornei genitora, eu introduzi no mundo uma nova geração a partir de mim. Existe minha família antes de mim e minha família depois de mim. Eu vou ser ancestral de alguém. Daqui a algum tempo alguém vai falar, sabe a vovó Maria Helena, ela tinha aquela... A vovó Amanda era desse jeito, né? Levou a família toda para a Suíça, fez uma migração aí. Então, é um lugar de uma transformação muito profunda. E ficar preso na ideia de como faço esse lugar da melhor maneira, baseado no que o outro pensa, pode ser muito adoecedor. E também ficar preso na ideia de voltar a ser quem eu era antes desse lugar também, porque isso não existe mais, né? A pessoa que eu era antes desse nascimento não existe. Existe a pessoa que eu sou transformada por essa experiência. E acho que é uma coisa que você até comentou, Amanda, a ideia de que não é uma transformação só com aspectos positivos, como nenhuma transformação é importante na vida. Você também vai ter momentos de a construção do amor por esse bebê. Existe o vínculo está, desde que ele está na barriga, mas a construção da relação se dá com o tempo, né? A construção da relação, eu digo que a cada dia, cada mês, eu amo mais meu filho. Né? Você olha assim, que eu me encanto por algumas coisas que ele faz hoje que ele não fazia um tempo atrás. Então, essa transformação, esse amor, ele vai crescendo com a relação, como é tudo, né? Como é um relacionamento, como é um casamento, como é uma relação de amizade. É a partir do convívio que essa relação vai se transformando. E as mães se cobram tanto, 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 tanto.
acham que a partir do momento que essa criança nasce, essa relação precisa ser perfeita, precisa estar construída de uma forma, elas têm toda a ideia pronta, né? Eu tô vendo que a Lohane entrou aqui, existe um autor da psicologia que é Jung, que ele fala dos arquétipos. Então, os arquétipos da boa mãe. O que é uma boa mãe? E ela traz toda essa ideia perfeita ali na cabeça. Isso está muito distante da realidade, né? A realidade é ser uma mãe humana. E como mãe humana, o que eu posso estar melhorando, tudo bem. Mas não um martírio, não um maltrato de si mesma, por não estar alcançando determinados padrões. E o perigo dessa mãe perfeita é o que você colocou. Eu busco tanto essa mãe perfeita, que está no ideal dos outros, eu não escuto minha própria voz. Porque se eu escuto minha própria voz, eu vou ter uma conexão com aquela criança a partir do que tem de mais profundo em mim, né? E eu vou saber o que é aquele choro, o que é aquele momento. Ou se eu não souber, eu vou saber lidar com isso e buscar alguém que saiba quando eu escuto minha própria voz. Então, eu vejo assim, essa alienação se dá muito por não querer entrar em conflito consigo mesmo, com os outros, mas consigo Sim. mesmo também. Era isso que eu pensava, como que não é? Eu achei interessante você falar também com relação ao trabalho de parto, porque assim, né, eu não vou falar muito de, assim, como foi meu trabalho de parto só em pequenas palavras, né, mas foi um trabalho de parto, que como a gente vai ter a segunda live, aí na segunda eu conto mais detalhes. Mas, assim, a grosso modo foi um parto em urgência, né, eu tive que ter anestesia geral, cesariana por anestesia geral. E daí, o que eu esperava, né? Eu tinha toda uma expectativa. Por mais que a gente fale, não crie expectativas. E eu vou só fazer uma pausa, depois eu até quero que você fale, Maria Helena, como a gente como melhorar essa experiência do parto também, né? Mas assim, eu tive toda uma expectativa, eu conversei com o pessoal do hospital, fiz um plano, que aqui eles fazem um plano de trabalho de parto, isso assim, muito legal, mas ao mesmo tempo eu vi que eu fiquei num local ruim porque eu criei muita expectativa, sabe? E aí, como não foi nada daquilo que eu tinha pensado, eu não vi o Jean nascer. E aí, eu lá, sobre a sedação, todos os medicamentos me trazem um bebê. Ele já tinha 3 horas de vida, né? Eu olhei para esse bebê e eu falei assim... quem é esse bebê, entendeu? Nem vi ele nascendo. E não foi aquela coisa assim, ai meu Deus, assim, nos tocando. Não foi, de verdade. Assim, eu fiz uma outra live com a minha psicóloga, com a Aline, eu falei essa experiência e hoje eu compartilho de novo. Não foi, gente, de forma alguma. E hoje eu vejo essa construção. Hoje, quando me perguntam como é que tá o Jean, eu falo, gente, eu não sei como, ele tá mais fofo a cada dia que passa. Cada dia que passa, assim, um amor que vai crescendo e vai te surpreendendo, e é lindo, é gostoso. Só que eu acho que a gente tem essa falsa ilusão que a criança nasceu, pronto. É tipo assim, a criança nasceu e o pacote mãe pronta chegou. E não é assim. Você também vai construir essa mãe. Né? Eu acho que isso é importante, que as pessoas, se tivesse assim uma frase que deixar na cabecinha das pessoas, justamente, da mesma forma que você vai construir a tua relação com o teu filho, com a tua filha, você também está sendo construída. Vocês dois vão estar estão em evolução, né? Isso. E acho que eu acrescentaria isso, né? Como a Lu até colocou ali, né? Você pode ser uma mãe suficientemente boa, né? Aquilo que é suficiente para o momento. E não buscar essa mãe ideal, essa mãe perfeita. E essa construção de maternidade, essa construção do lugar de mãe, vai passar por perdas. Acho que esse é um ponto importante, assim. Que vai ser natural você sentir que algo está morrendo, porque está mesmo. As coisas morrem para renascerem. Essa é a lei desse mundo. Não sei se existem outros, não sei como funciona em outro lugar, mas aqui, para você comer uma alface, o alface morre para que algo morreu, algo foi destruído para que outra coisa possa nascer. E aquela imagem, aquela pessoa que você foi até ali, ela vai passar por uma transformação em que algo vai morrer de quem você era. E lidar com essas frustrações é muito importante, porque não tem nada a ver com amor ou a relação que você está tendo com esse bebê. Então, às vezes, cara, todo mundo que é mãe aqui deve ter passado por isso. Você foi no banheiro, ele está grudado na sua perna. E você vai precisar segurar ele enquanto você está no banheiro. E sentir amor por aquela criaturinha, porque a natureza é inteligente. Então, você passa por essa dificuldade, mas você olha, ele é todo fofinho, né? Então, sentir amor por aquela criaturinha faz parte. E se sentir frustrada também. Né? Ai, vou precisar ocupar esse espaço e dar voz internamente a essas emoções, tanto as positivas quanto as emoções negativas,
dar voz a essa emoção é muito importante. Porque a partir da voz dessa emoção, eu consigo lidar com essa emoção com mais leveza. Se eu fico brigando com essa emoção, ou buscando fugir dela de toda maneira, ela me encontra em outros lugares. Discussões no relacionamento, problemas, às vezes, no ambiente de trabalho, outros locais, aquilo que eu nego, que eu não escuto, vai se apresentar para mim de alguma outra forma, normalmente de fora para dentro, aparece em algum lugar da minha vida, do meu dia a dia, do meu cotidiano. Então, seria isso, né? Você nasce um filho a partir dali da construção de nascimento. Explica de novo, eu gostei disso daí. Quando você não se escuta, é isso que vai aparecendo fora. Dá um outro exemplo, assim, só para que eu gosto de coisa prática, para entender melhor. Eu também gosto. Fora no sentido de que normalmente aquilo que eu não estou elaborando, analisando e olhando das minhas emoções que sejam muito potente, ela pode aparecer no outro. Pode aparecer através de uma projeção, por exemplo. Então, chegou no final do dia, eu vou falar de relacionamento de casal, porque eu acho que isso é muito claro, acontece muito, mas pode ser qualquer relação, pode ser mãe e filho, pode ser no trabalho, pode ser com colega. Chega no final do dia, você vira para o seu parceiro e fala, nossa, você está tão cansado, né? Você está muito cansado disso aqui. E ele olha para você e fala, não, eu estou normal. Não, você está cansado, eu sei que você está cansado. E pode começar uma discussão por você não estar olhando o seu cansaço, às vezes. Ou se não for uma questão de cansaço, por exemplo, frustração aqui. Vou dar um exemplo prático. Eu sou tutora da pós-graduação de Gestalt aqui de Paraná. E eu fui para a tutoria. E o meu bebê estava com 3 meses. E eu levei meu bebê para a tutoria. De manhã, eu precisei levá-lo, né? Ele só mamava peito, eu precisei levá-lo. Não tinha introduzido uma madeira, tentei introduzir, não consegui. Levei ele comigo, ele ficou lá no meu colo, depois ele ficou com uma pessoa lá fora, e quando ele sentia a necessidade de mamar, ele mamava. E é um bebê tranquilo, felizmente, não chora tanto, né? Como alguns bebês choram, tá tudo certo. E o que aconteceu? Eu acordei para ir para a tutoria. Fui com a minha mãe, que ela tá fazendo a formação. E eu estava muito irritada. Muito irritada. Eu estava com raiva, fiquei irritadíssima com ela, com a maneira como ela respondeu uma mensagem minha no celular. Mas muito irritada. Só que por conta do processo, eu não vou explodir, mas pode ser que as pessoas explodam, criem discussões, situações muito sérias. Fiquei muito irritada com o Bruno, alguma coisa que ele fez, nem lembro mais, porque depois caiu a ficha, né? E fui pra tutoria. Gente, as pessoas não respeitam meus limites e falam um monte de coisa. Quando eu me acalmei, que eu percebi que estava muito, e eu me escutei, eu vi que não tinha nada do externo que realmente tivesse gerado justificativo para o nível de irritabilidade que eu estava sentindo. Aí eu tive que olhar para o meu filho e perceber que eu estava irritada de ter que levá-lo comigo. Porque eu queria queria entrar naquela sala e poder ser só a Maria Helena, tutora. Que só a Maria Helena, psicóloga, que ali é a tutora do grupo que está se formando. Então não tinha nada a ver com a minha mãe, não tinha nada a ver com meu marido, nem com meu filho. Né? Eu não estava irritada com ele, eu estava irritada por eu não poder, pela frustração de querer estar num lugar com uma certa liberdade que eu não ia ter naquele momento. Daqui a pouco ele não vai mais comigo nas próximas, daqui a um tempo eu sei que vai ser mais tranquilo, mas naquele momento eu não podia. E foi muito legal olhar para isso. Porque olhar para isso já traz um alívio enorme. Eu não preciso entrar em discussão desnecessária com ninguém. Posso acolher o que eu estou sentindo, realmente é chato, mas também é a realidade. Eu tenho um bebê de 3 meses, eu não me sentiria bem de não levá-lo, né, de tentar uma outra alternativa. Então, eu preciso sustentar o mal-estar da minha própria escolha. Sim. Porque isso quer ser adulto, né? Então, eu sustento e tudo bem. Mas tudo bem eu sentir o mal-estar e olhar para ele e falar, ok, dá um pouquinho de colo com a Marilena. Poxa, Marilena, que chato, né? Seria muito bom que nesse meizinho assim, o Bento já fosse totalmente independente e você pudesse estar aqui tranquila. Mas adivinha, não é. Então, vamos lá, vamos para a vida, né? Sustentar esse lugar de mal-estar com tranquilidade. É um exemplo, assim, bem prático, eu acho. Eu fiquei muito irritada, mas muito irritada. E aquela irritação, gente, de onde está vindo essa irritação? Porque a raiva, ela tem uma mensagem. A raiva fala de limite. Normalmente, a raiva ela é uma sensação de injustiça, ou real ou subjetiva. Então, nós não sentimos raiva à toa. Quando a gente sente raiva, talvez alguém esteja ultrapassando um limite seu, talvez algo injusto esteja acontecendo ao seu redor. No meu caso, existia uma injustiça subjetiva. Eu me sentia injustiçada. Mas não era real, porque é meu filho, né? Ninguém está me fazendo nenhum mal. Era uma situação
própria da maternidade mesmo. E eu acho interessante, ficou, meu Deus, claro como a água, assim, transparente. Eu acho interessante porque essa coisa do limite, tem um lado da Maria Helena que tava assim, poxa, eu queria só o meu momentinho, né? E comigo aconteceu uma situação que foi assim, quando eu conscientemente eu quis dar uma pausa no trabalho porque, enfim, o que eu tinha conseguido era muito longe da minha casa e tal, então tô esse período aqui em casa mesmo. E daí veio aquela discussão, o Jean vai pra creche 2 vezes por semana, né? Então, vamos tirar ele da creche. Primeira coisa que o meu companheiro falou. E eu falei, não, ele vai pra creche. E aí, no meu primeiro dia desempregada, né? Assim, entre aspas, eu tomei um brancho com uma amiga minha. Gente, mas foi tão gostoso, porque até então era sempre a Amanda assim, né? Tanto que eu chego nos lugares sem o Jean, a primeira coisa que o pessoal pergunta, cadê o Jean? Porque assim, sempre era com ele no braço. E tá tudo bem, que nem você falou, eu sustentei, né? Sou mãe. Nesse momento ele tinha que estar comigo, ok, mas no momento que eu pude, que ele podia estar com alguém e eu estar sem ele, eu falei assim, uau, gente, ai que gostoso tá aqui a Amandinha, né, a pequenininha lá, ela tá muito feliz porque ela ganhou a atenção que ela queria. E eu acho que tá tudo certo, né? Porque a gente tem que parar de ser carrasca com a gente mesmo, né? De ser tão rígida. Ó, a Luana fala assim, Maria, queria ouvir você falando um pouco sobre instinto materno. Qual o seu entendimento? A Lohane, perdão. Eu acho que foi a Lohane. Isso, a Lohane. Então, legal. Eu trabalho com uma abordagem muito naturalista. E o que isso significa, né? Quando nós pensamos em maternidade, tem um aspecto da maternidade que é social. Então, ser mãe no século XXI, no Brasil, no meu caso, da Amanda, na Suíça, ser mãe no século XXI, o que isso representa, né? Então, o social também interfere muito. E o instinto materno, muitas vezes ao longo da história, se a gente observar, a relação da mulher com a maternidade mudou muito. E o que nós tendemos a chamar de instinto materno está muito mais conectado com essa ideia de maternidade ideal, maternidade perfeita, né? Uma mãe que não sofre, uma mãe que não sente, uma mãe que dá conta de toda a maternidade. Então, quando nós pensamos em instinto materno, no sentido do que um grupo social espera de uma mãe, eu vejo que isso é um mito, né? Isso não existe. Não existe uma mãe que vai corresponder a isso, a esse arquétipo que está tão forte no imaginário das pessoas do que é a mãe. Por quê? Esse arquétipo tem a ver com que minha mãe não pôde ser para mim. Então, nós projetamos muito nas mães algo que não é delas. Ai, minha mãe poderia ter sido mais presente. Minha mãe poderia ter sido... Então, essa mãe deveria ser totalmente presente. Então, as cobranças que vocês escutam, ou as cobranças que vocês fazem, muitas vezes elas falam da sua falta. Da sua relação com a mãe. Então, nesse sentido, quando se fala em instinto materno, eu vejo mais como uma cobrança que as pessoas fazem com base nas próprias faltas, né? A Amanda falou, a Amandinha dentro de mim ficou feliz. Então, essa Amandinha, essa Maria Helanazinha, esse eu, pequeno eu, que todos nós temos, que está ligado às nossas feridas infantis, esse pequeno eu, às vezes, cobra do mundo o que faltou para ele. Não tem nada a ver com o mundo, tem a ver com a história dele. E eu percebo que as mães são cobradas nesse lugar do que o outro queria que a mãe tivesse sido, que é muito neurótico, né? Que era aquela mãe que dava conta de todas as necessidades. E não vai acontecer. O bebê também, às vezes, a mãe não vai dar o peito na hora que o bebê quer, vai primeiro fazer uma coisa, então o bebê também vai ter que esperar. Então, nesse sentido, do instinto materno, se a gente pensa em corresponder a esse ideal do outro, não acredito. Mas, essa autonomia e esse poder que nós temos diante da vida é uma coisa que eu acho que minha prática psicológica, as abordagens que eu gosto, tem muita força dentro de mim. Que através da conexão comigo mesma, com o meu potencial interno, com a minha voz, com a minha capacidade de perceber, entender o mundo e atuar nele, nesse sentido, sim, eu acredito no instinto materno. Ou seja, se eu estou no meu centro, no meu eu tenho muita condição de lidar com o meu filho. De maneira instintiva, no sentido, não de instintivo de eu sei, pronto, eu preciso ler, preciso estudar, preciso buscar recursos, mas no sentido de que isso está dentro de mim. Então, mesmo que eu leia vários livros, que eu assista lives, é para me ajudar a produzir esse conteúdo interno, a fortalecer esse conteúdo interno, que dá conta de ser mãe, dá conta dessa criança, que é o que você trouxe, né, Amanda? A gente acaba se distanciando também dessa nossa
desse nosso eu, desse nosso poder pessoal nesse sentido. Então, que todas as mães têm condição para ser as mães que elas podem ser, eu acredito. E que se elas buscam seu centro, escutam suas necessidades, buscam regular a si mesmas, dar conta do que estão sentindo, para atuar, elas dão conta. E aí, por que é tão importante esse objetivo? Porque o que funciona para um não vai funcionar para outro. Algumas mães vão precisar dizer não, botar um limite nelas mesmas, falar um não para o parceiro, não, ele vai para a creche, e dizer um sim para elas. E eu vou, e é pôr no limite em si mesmo. Algumas mães vão precisar do contrário. Algumas mães vão precisar, não, agora eu sei que ele precisa. Não tem uma regra absoluta, por isso que é tão importante escutar a si mesmo, escutar esse funcionamento interno, porque nós temos as respostas, se você se propõe a ouvir. É aquilo que eu falei, ouvir é difícil, porque às vezes para ouvir eu vou precisar entrar em conflito, comigo mesmo, inclusive. Sim. Nem sempre em conflito com o outro, às vezes eu vou ter que falar, nossa, aquilo que eu estava pensando não é real, aquilo que o outro falou faz sentido, eu vou precisar modificar algo da minha forma de agir, da minha forma de entender o mundo. Acho que é mais isso. Nós chegamos na vida adulta, parece que a gente já sabe como o mundo funciona. E, de repente, a maternidade, o trabalho, várias experiências vão te ensinando a desfazer isso, né? Aí retirando... O que eu tenho percebido, assim, pelo menos no meu papel aqui com as mães, né, no consultório, na mentoria, é que, assim, na verdade, a gente não tá aqui falando, uau, né, descobrimos o fogo, descobrimos a roda, não é nada assim que ninguém conheça. O que a gente faz aqui é justamente relembrar. E muitas vezes, como você falou também, trazer um outro olhar, um outro ponto de vista, mas falar que, tipo assim, você pega uma live e fala assim, eu nunca tinha ouvido falar. Dificilmente você é 100% do conteúdo novo. Mas a gente é sair do automático, né? A gente se reconectar com a nossa essência. E então, por isso que a gente faz esse tipo de trabalho. E eu quero aproveitar quem está aqui ouvindo, que assim... O que a gente está fazendo aqui, né? A gente fala, a maternidade assim, é uma maternidade mais real, uma maternidade menos romantizada, menos cor-de-rosa do que vocês já podem ter lido em alguns livros ou visto em alguns outros Instagrams, talvez. Uma que a gente fica louca mesmo quando vira mãe e a gente tem que se aceitar e se acolher para poder avançar nesse processo. Mas, assim, o resumo da obra é você se reconectar com você mesmo, né? Então, assim, eu e Maria Helena fazemos parte da mentoria Mães pelo Mundo. E ela está aqui, ela vai estar com a gente também próxima semana, mas essa mentoria, eu vejo a mentoria como uma viagem, né? Então, no começo, a mãe vai viajar para se reconectar com ela mesma, com ela como mulher, como ser humano, como ser divino. Depois ela vai se reconectar com ela como mãe. Então vem o trabalho da constelação, né, que eu acho lindo. E depois a gente vai ver também ela na família. Então, assim, a forma como foi criada a mentoria é pra gente ir fazendo essa viagem juntas, né? Então, fica aqui o convite. A gente vai começar na próxima semana, a primeira reunião. Então, quem tiver interessado, que manda aí, o link tá na bio, tá, gente? Só aproveitando que é um dos motivos que a gente trabalha junto também. Maria Helena, a Juliane, eu voltei aqui lá nos comentários para ver se não tinha passado algum. A Juliane falou assim, eu estou me sentindo tão bem por assistir essa live e desconstruindo todas as crenças limitantes sobre maternidade. Eu acho que, como você falou, né, tem muita coisa, acho que tem muita coisa que é tabu ainda, na verdade, dessas necessidades emocionais e psicológicas, como você falou. Porque se a gente está olhando como eu vou ficar grávida, eu preciso só de necessidade material, e essa mãe que acabou de nascer, quem que está olhando para ela, né? Tem que vir dela mesma no primeiro momento. Isso. Deixa eu só... A Robélia tá falando que foi muito intenso para ela. Ela tá assim, era na minha filhinha e depois ir tomando consciência de que ali também estava uma mulher igual a mim. Foi muito intensa essa experiência para mim. Acho que é sempre intenso, né, para uma mãe ver a sua filha virando mãe. Eu acho que para uma mãe foi intenso também. Ela colocou aqui também, peraí, deixa eu só ver. Tô só voltando aqui para trás, as meninas dando boa tarde, gente. Ellen. Ela falou aqui, é tão interessante isso porque nós, mães, quando acompanhamos o parto da nossa filha, nossa atenção primeiro é para nossa filha e depois para o neto. E em mim isso foi muito intenso, me sentir até culpada pela atenção. Acho que ela se sentiu culpada pela atenção que estava dando para o Antônio, né, no que foi o primeiro. Não, no caso,
a gente já conversou. No caso dela, ela não olhou para ele, ela olhou só para mim. Eu estava bem, então ela se sentiu culpada depois porque ela não se conectou com ele rápido. Ela ficou preocupada comigo. Depois que ela foi criar a relação de avó e neto, né? Então, no início do parto, ela não pensou primeiro nele, ela pensou em mim, se eu estava bem, se ia estar tudo ok. Nós vamos falar de parto na semana que vem. O meu parto, por mais que eu não tenha um trauma no sentido de alguma situação externa, ele tinha algumas complicações também, e ela ficou muito tensa, eu fiquei muito tensa, e aí o amor, a gente acredita que nasce assim, ele foi sendo construído tanto dela quanto vó, quanto o meu como mãe. Sim. Não, é uma descoberta, né? Eu vejo assim, também quando nasce um bebê, todo mundo que está em volta, ele já olha primeiro para o bebê, né? Então, Papai do Céu é tão bom que colocou a nossa mãe ali para que alguém esteja olhando para a gente também, né? Então, assim, comigo acho que foi mais ou menos assim também, até porque foi muito, assim, ficou acho, todo mundo tão em choque, lógico que o Jean tava lá, a mamãe viu que o Jean nasceu e que estava sendo cuidado, e cadê a Amanda, né, que não sai da sala, então, lógico que a mãe fica preocupada mesmo, né, que é a avó, né, mas é uma construção. Maria Helena, então vamos chegando ao fim. Ah, a Mayara acabou de entrar aqui. Bem-vinda, Mayara, a gente já está acabando aqui a live. Maria Helena, então, assim, muita gratidão. Eu vejo, assim, que a forma como você traz, eu sinto tanto acolhimento para essa maternidade, e que é, assim, o que eu quero mesmo aqui fazendo esse trabalho, né? Que as mães se sintam abraçadas, acolhidas, porque julgamento a gente tem a rodo, né? Mas entender esse processo, entender que é normal, que é natural todas essas alterações que passam na gente, o quanto que é importante a gente olhar para isso, né? Então, muita gratidão mesmo para você ter dividido esse momento aqui com a gente, viu? Isso. Bom, eu quero agradecer também ao convite, sempre é muito bom estar aqui. Nossa, eu sinto mesmo bater um papo com você, né? Isso é muito prazeroso. E o que eu gostaria de deixar mesmo aí de dica, de finalização, de síntese, né? É que você, mãe, né, possa ser, você, vó, e quem estiver aí, possa ser uma casa boa para você mesma. A Amanda falou, tem tanto julgamento, existe muito julgamento porque as pessoas falam muito sobre o lugar de falta delas. Nesse lugar de falta, elas podem ser muito agressivas. Que se você escuta muito o outro, você vai se sentir muito mal, provavelmente. Então, que você possa ser uma casa boa para você mesma, que você possa encontrar descanso em você mesma, na sua humanidade, e não nessa ideia de mãe perfeita, mas de mãe humana. Porque se você encontra isso, você pode ensinar isso para o seu filho, que ele também possa ficar em paz com a humanidade dele. Ai, lindo, Maria Helena, fechou com chave de ouro. Robélia, vai ficar gravado assim. Olha, Robélia, olha a luz que você colocou no mundo. Tem que ficar muito orgulhosa, viu? Eu, pelo menos, eu sou super orgulhosa de ter a Maria Helena como parceira. Maria Helena, muito obrigada mesmo. Eu digo que esse trabalho com mães, ele é diretamente relacionado com a paz mundial. Porque como você falou da mãe ser uma boa casa para ela, se ela é uma boa casa para ela, então assim, essa, e você também, né, com a visão da constelação, né? Então assim, são novos padrões de acolhimento, de amor, de calma, leveza, sutileza que a gente vai construindo. É isso que a gente precisa para a humanidade, né? Então, nada melhor do que fazer isso para os nossos próprios filhos, né? Então, ai, que linda, a Rovélia falou, estou emocionada com vocês, como é lindo esse trabalho. Esse trabalho, um dos fatos que eu acho que esse trabalho é muito lindo é, ele sai do nosso coração para o de vocês, e outra é que a gente honra nossas origens, né? Então a gente honra aqui os nossos pais, a gente honra nossas mães, né? Honra nossas raízes, e eu vejo que cada vez mais que você faz isso, que eu vou conhecendo mais também esse trabalho lindo da constelação, acho que dá força, porque se você, por exemplo, você falou, às vezes vai ter uma dificuldade, né, um desafio com a mãe, mas você tem que, em primeiro lugar, sempre ser grata e honrar, foi ela que te deu a vida, né, e a partir disso todos os caminhos vão se abrindo. Então acho que uma das belezas do nosso trabalho é que a gente está trabalhando com mães, a gente honra as nossas mães, a gente honra onde a gente veio, né, então dá muita força pra gente. É isso mesmo. Saber qual é o nosso lugar. Justamente, com certeza. Maria Helena, muito obrigada e até a próxima semana, viu?
Até a próxima semana. Sempre um prazer estar com você, Tchau, tchau. Amanda. Tchau, tchau para todo mundo.